A grande mídia, de uma forma tendenciosa, revela sua agenda neocolonial na Índia, novamente. Mostrando apenas um lado, a narrativa da mídia é de que as mulheres hindus do Kerala estão lutando pelo direito de orar num templo hindu que supostamente discrimina contra mulheres. No Ocidente, a esquerda é muito crítica do cristianismo pela sua destruição das fés nativas e inteiras culturas que pereceram pela imposição de valores com violência. Porém, na Índia, eles usam da mesma violência e unem as mãos com os missionários cristãos e grupos islâmicos. Pior é ver que todos amam destilar o ódio aos hindus nas mídias sociais após esse tipo de notícia seletiva ser propagada mundialmente. Cristãos se esquecem das recomendações sobre a impureza durante a menstruação da mulher, de acordo com a Bíblia, no Levítico capítulo 15, versos 19 a 30, e julgam os hindus de considerarem a mulher impura por menstruar, como se isso fosse a causa da proibição, o que é uma grande mentira. Islâmicos esquecem que na Caaba as mulheres menstruadas não são permitidas a fazer o Hajj, circunambular a Pedra Negra. Também que em muitas mesquitas as mulheres têm uma sala separada do salão principal, e em outras elas nem são sequer permitidas. Porém, na Índia, estas imponderadas feministas cristãs e islâmicas se unem pelo direito da mulher hindu de fazer idolatria, tudo apoiado pelos marxistas. Irônico? Então, como tudo começou? Sabarimala é um monastério sagrado no topo de uma montanha, no estado do Kerala, no sul da Índia. Sua deidade é Ayappa, que neste templo em particular está fazendo austeridade e seguindo o celibato, como um monge brahmachari. Então, como qualquer monastério de padres no Ocidente e também no Kerala, somente homens celibatários são permitidos. Mas a realidade, Sabarimala não é exatamente vetado às mulheres. As regras são as seguintes: homens que desejam fazer a peregrinação devem antes fazer um jejum de qualquer tipo de carne, jogatinas, intoxicações como beber e fumar. Também deve controlar os seus impulsos sexuais e seguir celibato. Tudo isso por 41 dias antes de poder entrar no templo. É o período do ano que os homens hindus casados acordam às 4 horas da manhã, se banham e realizam sua sadhana, as 3 orações do dia, como um monge. Então, partem em grupo os homens da família, em comunidade, numa celebração, com o intuito de realizar a Deus. Mulheres que desejam realizar a peregrinação não precisam seguir nenhum tipo de jejum. Muitas meninas menores de 10 anos realizam o yatra com seus pais e irmãos, e mulheres após a menopausa e até transgêneros são permitidos. Somente mulheres no período fértil não são permitidas, pois a deidade é um celibatário, é um monastério, e não por causa da sua menstruação. E as mulheres hindus, as devotas de Ayappa, não estão chateadas com a tradição. As devotas não têm nenhuma intenção de mudar a tradição. Primeiro, pois elas amam quando os homens da família fazem o yatra, pois traz harmonia ao lar, traz prosperidade, traz espiritualidade para as famílias hindus. Segundo, porque as mulheres hindus têm muitos templos só para elas em que homens não são permitidos. Também existem festivais só para mulheres, e também existem templos em que somente mulheres podem ser sacerdotes. Isto tudo porque o Dharma hindu celebra a diversidade e acomoda a todos. Existem templos apenas para mulheres Dalits em Orissa,
e diversos templos para transgêneros. Mas então, o que foi a Women's Wall, o paredão das mulheres, que a BBC Índia, Al Jazeera e todas as mídias celebraram como a vitória das mulheres hindus? Bem, a mídia mentiu para você, mostrando apenas um lado, a narrativa do Partido Comunista. As mulheres hindus do Kerala, as devotas de Ayappa, todas se opuseram às feministas. E todas as feministas que tentaram entrar no templo são marxistas. Nenhuma delas é devota de Ayappa. Suas reais intenções não são orar, são dessecrar a fé das pessoas. Rehana Fátima, uma islamista marxista, tentou entrar com absorventes usados como oferenda. Outra declarou querer fazer sexo na frente da deidade. Um ministro do Partido Comunista declarou a intenção de abrir restaurantes que sirvam bife no local, com o intuito de secularizar. Todas são criptocristãs, promovidas por missionários cristãos e marxistas. Todas têm vínculos políticos marxistas. E a polícia reagiu com grande violência, inclusive contra mulheres, prendendo cerca de 2.000 hindus. Altos valores de fiança foram pedidos pelo governo, tudo a mando do governo comunista do estado. Então, os hindus organizaram um grande protesto chamado Ayappa Deepam, dia 26 de dezembro, em linha cerca de 760 quilômetros, devotos de Ayappa segurando lamparinas de ghee num protesto pacífico, pedindo para essas feministas não destruírem a sua tradição. Estima-se que cerca de 4 milhões de pessoas participaram, sendo 80% visivelmente mulheres. 2 dias depois, o Partido Comunista promoveu a Women's Wall, o paredão das mulheres. Movimentou os servidores estatais e trouxeram as suas esposas. Ativistas comunistas de outros estados vieram. Um bispo local mandou 10.000 mulheres cristãs. E muitas islamistas de burca vieram também. E quando o templo estava fechado, no meio da madrugada, 2 ativistas marxistas, disfarçadas de transgêneros, dessecraram a fé de milhares de pessoas, entrando pela porta dos fundos. Não fizeram nem questão de orar na frente da deidade, somente quiseram entrar e filmar para mostrar o que fizeram. Isso foi o fogo que faltava para os protestos desencadearem violência no estado. Vários devotos já faleceram, alguns se suicidaram em desespero. Cerca de outros 4.000 foram presos pelo Partido Comunista e várias partes do estado enfrentam caos. A única mídia local que divulgou o lado dos devotos foi Janam TV. Todas as outras seletivamente divulgaram apenas a narrativa comunista. Sabarimala é o último grande centro de peregrinação hindu do sul da Índia. Sabarimala é o último grande centro de peregrinação hindu que mantém a chama acesa do hinduísmo no estado, que já vive uma reviravolta na densidade religiosa depois de décadas sob o regime comunista, onde islâmicos e missionários cristãos dominam a economia e a política local. Esta não é uma guerra pelo empoderamento feminino, e sim uma guerra contra o hinduísmo. De que lado você está?